Boa tarde. Mais uma vez estamos reunidos. Eu, Otávio e Mirtes. Hoje nós vamos falar de quem, o Mirtes? Tem alguma pessoa especial, um espírito especial para o nosso vídeo de hoje? Sim, nós vamos falar de André Luiz. Quem é esse espírito, né? E a contribuição que ele deu à doutrina espírita? Ele é um cara importantíssimo. Muito. Vamos lá. No espiritismo é comum, né? Encontrarmos nomes de espíritos encarnados que vêm trazendo informações da vida no mundo espiritual. Um dos médiuns mais famosos do Brasil, Chico Xavier, psicografou inúmeras obras de espíritos como de Emmanuel, Bezerra de Menezes, André Luiz, Humberto de Campos, etc., constituindo um precioso arcabouço de informações importantes do mundo espiritual, inclusive trazendo novas informações além dos conhecimentos basilares de Allan Kardec. Através desses mensageiros espirituais, o espiritismo avançou muito no entendimento da nossa vida após o desencarne, comprovando-nos que a vida continua. Porém, em situações melhores do que as vividas na Terra, ou piores, dependendo das condições evolutivas do espírito de cada um de nós. À medida que evoluímos, vamos aprendendo cada vez mais sobre a espiritualidade e até chegarmos a um ponto onde o intercâmbio com o mundo espiritual vai aumentar, diminuindo as dores da perda dos nossos entes queridos. A mediunidade será mais avançada em todos os viventes encarnados na Terra e virá como um bálsamo consolador. Em 1943, Chico Xavier vivia em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, sua cidade natal, quando foi contatado por um espírito que havia desencarnado no Rio de Janeiro. A entidade imaterial e consciente de si, como todo espírito deve ser, segundo as leis do espiritismo, disse ao médium que ditaria alguns livros. Chico perguntou quem ele era. A resposta veio com outra pergunta. Como é o nome do rapazinho que dorme aí no quarto ao lado? Era uma referência ao sobrinho do médium, que se chamava André Luiz. Então, doravante, será esse meu nome. Começava ali uma longa parceria entre Chico Xavier e André Luiz. No decorrer dos 24 anos seguintes, entre 1944 e 1968, o médium mineiro psicografaria 16 obras cujo conteúdo lhe seria revelado por esse espírito. A primeira delas, Nosso Lar, né? Hoje é um clássico, o livro espírita de maior sucesso no Brasil, com quase 2 milhões de exemplares vendidos. Não é para menos, né? Poxa. Bom, de tão popular, acabou virando até fonte de inspiração para telenovelas, né? E será para sempre considerado uma referência na literatura espírita brasileira. Nosso Lar é um romance autobiográfico em que André Luiz narra seus primeiros anos de vida após a morte. A história se passa numa espécie de colônia espiritual, lugar onde os espíritos se reúnem para aprender a trabalhar entre uma reencarnação e outra. É um período temporário, né? A obra discute questões cruciais para a doutrina espírita, com o sentido dignificante do trabalho e a lei da causa e efeito, a que todos, segundo o Espiritismo, estariam submetidos. Ele veio dizer que a gente fala assim, eu trabalho tanto aqui, quando eu morrer eu vou descansar. Vai descansar nada. Porque se trabalha muito na espiritualidade, essa história de que vai descansar para o lado de lá está errado. Né? André Luiz, que nunca existiu com esse nome, conta a experiência de que se perceber fora do corpo, sentir-se preso a uma ecorregião de dor e escuridão, o chamado umbral. E entender lenta e progressivamente que a alma desencarna, nada, tem funções importantes a cumprir. Para os espíritas, a obra é uma revelação, uma das mensagens de consolação prometidas por Jesus à humanidade. Essas mensagens divinas, que de tempos em tempos descem dos céus para a terra, modificando amplamente o cenário social e moral do mundo, são verdades aguardadas ansiosamente pelo coração humano. Diz Lore Mari dos Santos, então coordenadora do Instituto de Divulgação Espírita,
André Luiz, em Curitiba, no Paraná. Foi só depois de 8 anos no Umbral que André Luiz encontrou a comunidade descrita como nosso lar. Ali descobriu que sua mãe e uma de suas irmãs estavam num plano mais elevado, enquanto o pai e as outras 2 irmãs, amantes, vamos dizer assim, permaneciam em ciclos inferiores. Ficou sabendo também que sua esposa havia se casado novamente com um homem que estava adoecido. Como tinha sido médico em sua última reencarnação, reaprendeu a exercer o antigo ofício, porém, nesses modos do mundo espiritual e não da medicina terrena. Então vamos entender o seguinte, que título é aqui na Terra. No plano espiritual, somos todos iguais. Não serve nada. Não serve de nada esses títulos. Então, o que enobrece o ser humano e engrandece e desce é o título. Só que título lá no plano espiritual não serve de nada. Então, serve o que o cara fez. É verdade. As obras, né? As suas obras. Segue daí, Otávio. E tornou-se um espírito luminoso, capaz de atuar como médico espiritual. Especulações. Mas, afinal, quem teria sido André Luiz em vidas passadas? O espírito não fornece informações sobre encarnações anteriores, exceção feita a última. Sobre essa, ele revela apenas alguns detalhes em nosso lar. Os motivos para tantos mistérios teriam sido 2. Poupar-se os herdeiros da exposição e evitar que essa discussão sobrepujasse a mensagem espiritual que ele tinha a apresentar. Contadas especulações sem qualquer fundamento, admite-se que André Luiz tenha sido um médico sanitarista que viveu no Rio de Janeiro entre o final do século XIX e o começo do século XX. Teria morrido jovem, provavelmente nas décadas de 1920 ou 1930, com idade na faixa dos 40 anos. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção do tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Isso é uma fala do André Luiz. Alma rubro-negra. Com base nessas informações, 3 hipóteses são as mais cogitadas. A primeira delas sugere que André Luiz pode ter sido, em sua última encarnação, o médico sanitarista Carlos Chagas, 1879-1934. Famoso por ter descoberto o protozoário Trypanosoma cruzi, agente causador da doença de Chagas. Para alguns especialistas no assunto, entretanto, a personalidade de um não combina com a do outro. Chagas era um sujeito ocupado demais com suas pesquisas, que vivia alheio aos problemas da vida cotidiana. André Luiz, por outro lado, parece ter sido um homem essencialmente prático. A segunda hipótese aponta para outro sanitarista histórico, Oswaldo Cruz, 1872-1917, pioneiro no estudo de doenças tropicais. Mas, de novo, os estudiosos identificam discrepâncias de personalidade. Embora fosse um homem da ciência, Cruz era religioso, enquanto que André Luiz admite em nosso lar que tratava a religião como um mero compromisso social. Para alguns especialistas no assunto, entretanto, a personalidade de um não combina com a do outro. Chagas era um sujeito culpado demais com as suas pesquisas, que vivia alheio aos problemas da vida cotidiana, né? Então ele parecia ser mais um cara prático, né? O André Luiz. Assim, né? Vamos lá. Para muitos espíritas, né, a terceira hipótese é a mais plausível de todas. André Luiz teria sido o neurologista Faustino Sposel, 1888-1931, oriundo de uma tradicional família carioca. Ele deu aulas de neurologia e psiquiatria na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Presidiu o Clube de Regatas do Flamengo 3 vezes, entre 1920 e 1928. Daí é a questão da alma rubro-negra, né? E seu temperamento, diz os defensores da tese, coincidia com a do médico, cujo espírito foi parceiro de Chico Xavier. Conduta vibrante, a jovialidade, a inteligência, a perspicácia. Faustino Sposel e André Luiz tinham todas essas características em comum, afirma Lori. A coordenadora do Instituto Espírita acredita, dificilmente saberemos quem realmente foi André Luiz. Tudo cogitação, né? Mas as comparações com o ex-presidente do Flamengo, pelo menos, rende histórias bem-humoradas entre os seguidores do Espiritismo. E
Nosso mural de recado na internet, né, no caso lá se referindo ao futebol, certa vez nos deparamos com uma mensagem posta por um jovem que dizia assim: se André Luiz fosse vascaíno, não teria passado tantos anos no umbral. Olha a piadinha. Piada. Bom, André Luiz e a glândula pineal. O corpo pineal, ou glândula pineal, ou epífise, é uma estrutura com o tamanho de um grão de arroz cozido, com um peso aproximado de 0,5 grama, a qual está localizado na porção mais central do crânio, em uma região encefálica denominada diencéfalo, mais precisamente no epitálamo. A sua função ainda não está totalmente definida pela ciência, mas já se sabe que esta é especialmente relacionada com a cronobiologia, ou seja, com a regulação dos nossos ciclos biológicos. Uma de suas principais funções é justamente participar do mecanismo neurológico que regulam o sono. Por outro lado, teorias espirituais dão uma importância ainda maior a este órgão. O filósofo René Descartes defendia a tese de que essa pequena parte do corpo seria um local de morada da alma. Algumas religiões orientais acreditam que ela é nossa conexão com outra dimensão, responsável por abrir o campo de visão do ser humano para o mundo espiritual. Olha que interessante. Do ponto de vista da medicina, a importância da pineal se restringia basicamente à sua participação em algumas atividades no nosso organismo, pois a sua principal função relaciona-se com o controle do ritmo circadiano, que caracteriza-se pelo período de aproximadamente 24 horas, sobre a qual se baseia o ciclo biológico dos seres vivos, em especial o ciclo do sono e vigília, através da produção de um hormônio denominado melatonina, substância produzida durante a noite com atuação quanto à regulação do sono. Porém, em uma abordagem espiritual, a função do corpo pineal iria muito além e simplesmente regular o sono. Para diversas religiões, essa estrutura do cérebro é designada como centro, um chakra coronário e físico. Numerosas crenças e culturas descrevem a importância da glândula pineal e seu papel como mediadora da consciência. Místicos ocidentais associam a pineal à capacidade de transcender da mente humana. Olha que interessante. Segue daí, Otávio. Vamos lá. Mostra onde é a pineal, vamos lá. Aqui. Aqui. E aqui, ó. E? Bem no meio e aqui, ó, né? Ela se cruza. Você está fazendo por cima, estou fazendo de lado aqui, ó. Aqui atrás, um pouquinho aqui atrás. Isso. A Anitta está fazendo aqui em cima, tá? Aqui. Então, se você traçar, né, essa linha aqui, vertical aqui, assim, e horizontal. Aqui. Por isso que os hindus fazem aquela pintinha aqui. Sim, né? Aquela marca. Que é a chamada do terceiro olho, que é referente à pineal. O Espiritismo abordou a temática relativa à importância da glândula pineal por meio de alguns livros psicografados por Chico Xavier, notadamente Missionário da Luz, publicado em 1945. Tratando da pineal denominada nessas publicações como epífise, denominação comumente adotada até meados do século XX, o espírito André Luiz antecipou-se a algumas descobertas científicas, presta bem atenção, pessoal, em período que variou de poucos anos a algumas décadas. De acordo com esse espírito, a pineal segrega hormônios psíquicos ou unidades forças que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras, sugerindo a existência de um hormônio produzido pela glândula pineal em torno de 13 anos antes do isolamento da melatonina por Lerner e colaboradores em 1958. André Luiz também definiu a glândula pineal como o principal conector do ser encarnado com o mundo espiritual. Aquele nobre espírito assim descreveu uma manifestação mediúnica sob sua atenta observação no livro Missionários da Luz, dizendo: a pequena glândula se transformou em um núcleo radiante e seus raios formaram uma flor de lótus envolta por sublimes pétalas. Nessa passagem, o espírito relata o que ocorria no sistema nervoso de um médium encarnado, enquanto psicografava uma mensagem durante uma sessão mediúnica. Como é que eles fizeram isso? Através de um aparelho. Num círculo de médiuns, numa mesa, e eles colocaram um aparelho onde eles conseguiam observar o brilho
da glândula pineal na função do médium, mediante uma sessão mediúnica. Isso. Além disso, André Luiz também relatou a presença de um grande fluxo de energias viajando ao longo do sistema nervoso central do médium, identificando a epífise, o pineal, né, como uma estrutura central para as comunicações com o plano espiritual. Escreveu também que você pode ver que todo centro glandular é uma fonte de energia elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. 4 estudos científicos baseados em metodologia confiável apoiaram a antiga especulação de que a pineal exercia um papel importante na relação entre o cérebro físico e o espírito ou a alma. O primeiro desses estudos identificou que a glândula pineal era ativada durante a meditação religiosa. O segundo concluiu que a pineal era ativada durante o sentar em silêncio chinês, um tipo de meditação com absorção de energia espiritual. Conexão, vamos dizer assim. Tá. Estado de meditação. O terceiro, comprovou que um determinado tipo de meditação espiritual elevou os níveis salivares noturnos de melatonina. E a outra pesquisa concluiu que o corpo pineal era ativado apenas durante a meditação que envolvia a intenção de conexão espiritual, não se mostrando ativa quando a meditação intencionava apenas a simples observação da respiração. Tais relatos fornecem importantes pistas para o entendimento do mecanismo físico que explicaria o fenômeno mediúnico, do qual a pineal parece ter papel central. O cérebro humano, mesmo quando se encontra em repouso, é capaz de gerar campos de energias eletromagnéticas ao seu redor. Em que pesem sutis, tais campos podem ser detectados e aferidos com equipamentos especiais. Essas menções que nós fizemos, elas estão publicadas em trabalho científico. Nós não citamos o nome dos autores, nem a revista, nem o local da página, para não ficar muito pesado, extensa a nossa explanação. Continue. Bom, utilizando-se de computadores para criar um modelo tridimensional dos campos eletromagnéticos gerados a partir da região cerebral relativa à glândula pineal, pesquisadores constataram que tais campos apresentam a mesma forma de aparência, a chamada ponte espaço e tempo, que de Einstein-Rosen. O que vem a ser essa ponte de Einstein-Rosen nada mais é do que a física descreve como o famoso buraco de minhoca, ou seja, uma estrutura tubular capaz de perfurar o tecido, espaço e tempo, teoricamente conectado 2 planos de existências diferentes, ou 2 universos paralelos, assim como a flor de lótus, descrita nos anos 40 por André Luiz, nada mais seria do que a percepção visual deste campo de energia eletromagnética, mecanismo físico do qual um espírito poderia estabelecer conexão com o cérebro do médium por meio da pineal. Então, é a glândula do médium. É glândula mediúnica. Mediúnica. Então nós temos. Todos nós temos. Mais ou menos intensidade. Depois a gente fala mais. A gente vai falar, tá? Pula aqui nem o artigo. Ou tem que colocar, né? Não, tem que colocar. Neuroendocrinologia. Neuroendocrinologia Letters. Em 2013, um artigo científico publicado na revista científica, cientistas brasileiros compararam o conhecimento médico recente com 12 obras psicografadas por Chico Xavier, de autoria espiritual de André Luiz, identificando nelas várias informações correntes altamente complexas sobre a fisiologia da glândula pineal e de que só puderam ser confirmadas cientificamente 60 anos após a publicação das obras, que se deram a partir de 1944. Os cientistas ressaltaram que o médium possuía baixa escolaridade e que não era envolvido no campo da saúde, levando questões profundas sobre as obras serem ou não fruto da comunicação espiritual. Então, houve um questionamento, porque Deus faz a coisa certa, né? Certo. Como que uma pessoa que tenha até o 4º ano primário, que nem Chico Xavier, poderia ter tanta informação, com tanto conteúdo científico
detalhado que os próprios médicos daqui da Terra, os psiquiatras e neurologia, ainda não conheciam. Só após 60 anos que o estudo veio à tona a partir das pesquisas. Tudo bem. As obras de André Luiz foram psicografadas 33 livros por André Luiz, 3 dos quais após o desencarne do médium Chico Xavier, pelo médium Samuel Gomes. Coleção A Vida no Mundo Espiritual. Nosso Lar em 1944, 80 anos. Os Mensageiros, 1944, também 80 anos. Missionários da Luz, 1945, 79 anos. Obreiros da Vida Eterna, 1946, 78 anos. No Mundo Maior, 1947, 77 anos. Libertação, 1949, 75 anos. Entre a Terra e o Céu, 1954, 70 anos. Nos Domínios da Mediunidade, 1954, 70 anos. Ação e Reação, 1957, 67 anos. Evolução em Dois Mundos, 1958, em colaboração com Valdo Vieira, 66 anos. Mecanismo da Mediunidade, 1960, em colaboração com Valdo Vieira, 64 anos. Sexo e Destino, 1965, em colaboração com Valdo Vieira, 59 anos. E A Vida Continua, em 1968, 56 anos. Bom, eu li praticamente quase todos esses livros. Você leu também, né, Otávio? Uma boa parte. Uma boa parte. A gente não lembra todos os detalhes, mas não eu leu. Segue você, Otávio. Depois a gente faz os muito comentários. Livro, né? É muito livro. Importância de André Luiz para o Espiritismo, né? O que ele representa para nós espíritas? Nas suas obras psicografadas por Chico Xavier, André Luiz revelou como vivem os espíritos, o que fazemos depois da morte, para onde vamos, o que pensamos e como agimos quando nos encontramos em nosso corpo físico e material. Ou seja, o autor nos trouxe informações variadas sobre inúmeros temas. Abordou assuntos que eram considerados tabus, retratou um mundo diferente e nos levou a visitar uma cidade no plano espiritual, o nosso lar, que se transformou no livro espírita mais importante do século XX, cujas informações, num primeiro momento, eram vistas como ficção científica, deixaram os indivíduos, inclusive espíritas, estupefatos, acreditando que tudo aquilo era fruto da imaginação fértil do autor e de um mero delírio do médium. André Luiz se destaca no movimento espírita pelo conteúdo doutrinário de todas as suas obras, que desnudam de forma clara o mundo espiritual. Seus escritos inspiraram grandes estudiosos a se debruçarem sobre suas obras em pesquisas constantes para se compreender o mundo dos espíritos, como vivem e pensam os indivíduos que não mais possuem o corpo físico, mas que vivem nitidamente em espírito, e como tal apresentam gostos, vontades, desejos e necessidades que, quando reveladas, levam as pessoas a se assustarem. Afinal, o mundo não acaba com a morte do corpo físico. Exatamente. Bom, para concluir aqui, a gente limitou a fazer muito comentário para deixar mais para o final, porque o conteúdo é bem extenso, né? A importância da glândula pineal, né, que o André Luiz relata, né? Nós sabemos que ela produz melatonina. Então, a gente às vezes fala assim, nossa, mas esse adolescente, ele levanta, ele é sonolento, porque ele fica até de madrugada, às vezes jogando, acordado, vendo TV, e durante a noite, ela aumenta muito a secreção de melatonina. Aí, o que acontece? O cérebro fica encharcado. Então, é a hora que você tem que dormir, na produção de melatonina. Esses coruja, que a gente fala, né, que são esses nossos adolescentes, os nossos jovens, até pessoas mais idosas também têm esse hábito da vida noturna. O que acontece? Durante o dia eles ficam parecendo o quê? Morcego que não enxerga nada, atordoado, sem rumo, sem direção, que vai para a escola, não aprende nada. Perdido. Outra coisa, os psiquiatras, os neurologistas, não sabiam a função da glândula pineal. E até hoje não tem todo o conhecimento. É muito complexo. Então, é bem complexo. Quem trouxe à tona o questionamento foi André Luiz através do livro. Só que Divaldo fala, e eu prestei bastante atenção, de que o que os médicos falavam, os psiquiatras na época, que a glândula pineal tinha uma única função, que era de freio sexual.
Na infância, ela servia de freio sexual. Quando passava o período que entrava na puberdade, ela perdia a sua função, ela automaticamente calcificava e perdia a sua função. Esse era o termo científico médico aqui da Terra. André Luiz trouxe mais. Falou que ela é uma glândula de comunicação com o plano espiritual, com outros mundos. É um canal aberto para comunicação. E que todos nós temos. Alguns médiuns têm maior quantidade também. Então, o que acontece? Divaldo fala que a infância, e aí a gente vai lá comparar com aquilo que está lá atrás. A infância é um período de dormência do espírito, que a partir da puberdade, onde ele entra na adolescência, ele vai se identificar com quem? Ele desperta, o espírito tem o despertar do espírito, onde ele descobre de fato quem ele é. A sua essência espiritual será despertada. Aí o jovem ser rebelde, difícil de você lidar nesse período, e você fala, meu Deus do céu, mas por que tanta rebeldia? É difícil lidar com o adolescente. É, muito difícil. A gente fala aborrecente. Por quê? O conflito não é com as pessoas, o conflito é com ele mesmo, é um conflito interno. A identificação desse próprio espírito com essa identidade, com a bagagem que ele trouxe. Então, começa a haver esse conflito interno com a aceitação da vida material e a bagagem dele. É. Quem de fato ele é, a sua essência, começa a ser despertada ali. Isso. Vamos falar um pouquinho dos cristais, deixa eu falar dos cristais. Fala. A glândula pineal ela é formada por cristais, então a quantidade de cristais e a qualidade desses cristais, vamos chamar assim, ou seja, quanto mais transparente eles forem, maior é a mediunidade do médium. Então, se tem pessoa, eu não vejo nada, esse espírito, isso é bobagem, eu não acredito nisso, nunca vi isso. E não vê. Porque a pineal dele, tem poucos cristais, ou os cristais são opacos. Ao passo que o Chico Xavier disse que tinha uma pineal fabulosa, né? Devia ser um faixa, assim, ó, um canal aberto direto. Porque a mediunidade daquele homem não é brincadeira, né? É verdade. Então, e depois que tem gente que fala, eu vejo espírito desde criança, eu vejo passe, eu vejo vulto, eu sinto, é porque a pineal dele é mais dotada desses cristais e com qualidade melhor. Então, a mediunidade, tá? Ela não é um atributo espiritual, ela é corpórea. Tá? A comunicação você faz com o espírito, mas quem tem essa pineal boa, vamos assim dizer, consegue se comunicar melhor. Então, mentalmente até. Mentalmente. A mediunidade, ela existe dentro de você. Tá? Agora, todos nós somos médicos, todos nós temos pineal. Sim. Alguns têm pineal melhor para a comunicação espiritual e outros nem tanto. Mas todos nós temos. Uma sensibilidade maior, né? É, uma sensibilidade muito maior. Por isso que alguém fala assim, eu vou desenvolver a minha mediunidade, eu quero virar um Chico Xavier. Não vai, não. Não vai. Tem nada a ver, né? Não chega. Não chega nesse ponto, não. Você pode melhorar, com certeza, né? Você pode desenvolver, organizar a sua mediunidade, vai ter vamos falar assim, dar um upgrade, né, nessa pineal aí, ficar melhorzinho. Vai estudar que melhora um pouco. Isso, exatamente. Mas não vai chegar ao potencial de um médico como Chico Xavier, né, ou outros, né. Vamos um pouquinho mais para frente. Acabou? Tá. Acabou. Para fechar aqui, tem uma briga imensa aí. Quem foi André Luiz, tá? Eu, na minha opinião, eu sei quem foi. A Mir também, tá? Porque tem esses três nomes que foram citados aí. Mas o médico, né, o Valdo Vieira, que conheceu primeiro o André do que... O primeiro psicografar, foi o primeiro livro do André Luiz, depois foi conhecer o Chico Xavier, sim, passou a psicografar junto, falou em uma entrevista, nitidamente, com todas as letras do mundo, eu também acho que seja. Eu também. Ela também acha que o André Luiz foi Carlos Chagas. Ele foi Carlos Chagas. Né? Porque eu acho pelo seguinte, quando eu li o livro A Evolução em Dois Mundos, aquilo é impressionante. Uma pessoa que estudou até o 4º ano do grupo não tem aquele conhecimento de medicina. Não tem. Jamais. Jamais. Aí vai falar assim, mas outros dois médicos lá, o Oswaldo Cruz, o Espósito também, eram médicos. Mas eles não sabiam nada de entomologia. E o Carlos Chagas sabia. Nesse livro A Evolução em Dois Mundos, acho que tem 2 ou 3 passagens falando de entomologia, a ciência que estuda insetos, de uma profundidade bem razoável. Que poucas pessoas, mesmo estudando entomologia, conhecem aquilo. Só para entomologista de formação mesmo. Eu fiquei admirado de ver. Eu falei, nossa,
Como é que alguém que não estudou nem o quarto, não sabe nem direito o que é um inseto, vai tratar disso com essa qualidade, essa riqueza de detalhe, né? Então, para mim, é Carlos Chagas. Mas por quê? Porque Carlos Chagas era entomologista, é um médico sanitarista e foi o único que trabalhou de cabo a rabo, o único trabalho feito no mundo, médico, do começo até o fim, ele terminou. Ele é considerado o único trabalho no mundo que trabalhou com o Trypanosoma cruzi e o barbeiro, que é o vetor da doença de Chagas. Então, o nome que ele se apropriou era o nome do sobrinho do Chico, que estava dormindo no quarto ao lado. Quando perguntou quem ele era, ele falou assim, como é que chama o rapazinho que dorme aí no quarto do lado? Por que ele fez isso? Para evitar problemas familiares. Problemas de processo, como houve em outros casos. Em outros casos com o Chico, né? No caso do irmão X. E outra coisa, conforme ele mesmo dito, eu quero que a mensagem seja importante. O nome do médico não é importante. Foi Carlos Chagas, pronto, já dá aquele destaque Não, e sem falar que o filho dele ainda era vivo quando esse livro foi escrito, e era cientista, Carlos Chagas Filho, lá no Vaticano. No Vaticano. Né, no Instituto de Ciência lá, ele era chefe, né? Chefe lá do Instituto de Ciência, setor de pesquisa do Vaticano, e o nome poderia comprometê-lo. Então, não era, como se diz assim, recomendável que se falasse, o Chico poderia levar um processo, para, vamos dizer, mais um, né? Porque ele já tinha levado um. Tá bom. Vamos lá? Né? Tá bom para hoje? Então, gente, vamos entender o seguinte, a rebeldia, a fase da rebeldia, a glândula pineal veio explicar isso aí certinho, direitinho. Puberdade, adolescência, a rebeldia. O problema não é a família, é o ajuste do próprio espírito ao meio que ele está inserido. Por quê? É o despertar da consciência, da essência do espírito. Muito quem bem. De fato ele é. Eu acho que ficou bem claro, né, Otávio? E a importância que André Luiz trouxe, porque até então, todos os espíritos, sabia que existia o mundo dos espíritos, o livro de Allan Kardec e tudo mais, mas ninguém tinha trazido com riqueza de detalhe a vida no plano espiritual. Não é verdade? Como se vivia, como é que tudo funcionava, se comia, se bebia. Ele trouxe tudo isso com riqueza de detalhe. E muito mais, porque ele trouxe muita informação. E nós sabemos que existem várias colônias espirituais. E quando desencarnamos, as pessoas falam assim, eu fui parar na colônia espiritual. Gente, se você desencarnar amanhã e você for para uma colônia espiritual, eu ouvi um espírito dizer, comece a chorar, porque você vai ter que reencarnar. Ninguém quer voltar. Por quê? Porque é muito bom. Além de ser muito bom, significa que todo mundo que vai para as colônias vai ter que reencarnar. Ele é um devedor. Claro. Ele não está livre da reencarnação, ele não evoluiu. Não. Porque espírito evoluído, como eu disse, engoli, não falei, e o Otávio riu na semana passada, espírito evoluído não tem corpo como o nosso material e não tem intestino. Vocês já conseguiram entender. Já entenderam. Porque quem tem intestino é capaz de quê? Ainda é primitivo. É um corpo primitivo. É um corpo primitivo. Então, o espírito evoluído vem sem ocupando esses corpos. Esses corpos, que nem o nosso, digamos assim, grosseiramente. Estamos bem no okay? Então, pessoal, nós passamos o recado aqui para vocês. Esperamos que semana que vem estejamos aqui de volta. Qual é o assunto, Otávio? Qual é o esporte? Você não quer falar, não? Controle emocional, espiritual. E vamos falar um pouquinho também de meditação. Olha a pineal aí. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais. Bom, o recado foi dado. Espero que vocês compartilhem os nossos vídeos, divulguem esse trabalho para que mais pessoas possam aprender, né? Dê o like pra gente lá e vai nos vídeos antigos que vocês vão entender que nós fizemos vários vídeos e um deles eu recomendo que fala sobre um umbral, o inferno e o purgatório. Vamos entender o que é isso. Isso. Antes de falar, nossa, tal pessoa foi para o umbral, ele era muito ruim. Gente, todos nós vamos para o umbral depois que desencarnamos. Nós ainda não somos seres evoluídos para ir direto lá para o universo, para um mundo superior. As colônias estão aí para dar vários tipos de assistência de acordo com a necessidade de cada um. Aprendizado, doença, vício e por aí vai. Beleza. Encerramos por aqui. Até semana que vem, se Deus assim permitir. E que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Paz e bem a todos.